fazer a prece inicial. Nesse instante, vamos mais uma vez agradecer a Deus, Mestre Jesus, a toda a equipe superior que sempre tem nos dado a oportunidade de buscarmos mais aprimoramento, buscando através das mensagens do Mestre Jesus aprimorar esses conhecimentos. E hoje o nosso irmão, nosso amigo Agenor Vaz Neto, que fará a palestra com o tema Ensina-nos a Orar, do livro A Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. Que a tua misericórdia, Senhor, ampare a todos nós, envolva em luz, amor e paz. Também te pedimos pelos nossos irmãos necessitados, pelos nossos irmãos deserdados, por aqueles que se encontram com várias dificuldades, muitos processos desta existência e que não têm o real conhecimento a respeito desses processos. Então, que a tua luz ilumine, fortaleça, proteja todos nós presentes, por aqueles que ainda não conseguiram entrar na reunião, e que a tua bênção, Senhor, envolva o nosso irmão Agenor, iluminando e protegendo. Que a paz esteja com todos, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Bem-vindo, Agenor, é com você. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui presentes e possam ouvir, seu irmão Alberto gravar, que foi de interesse, os demais queriam ouvir depois, vai ser ótimo. Agradeço a Casa de Redenção Mensageiro da Luz, Conceição do Almeida, a representação do irmão e amigo Adalberto, pelo convite que me foi conferido para que essa noite juntos possamos estudar e juntos possamos aprender a orar. Porque quando o discípulo amado de Jesus, que andava com Jesus, não sabia orar, tinha um mestre fantástico, imaginemos nós. Interessante que nesse livro de Amélia Rodrigues, boa noite, minha irmã, seja bem-vindo. A Luz do Mundo, a gente sabe que a luz do mundo esteve conosco, iluminando a terra, o Mestre Jesus Cristo, e que, no momento do seu sacrifício, nós, quando digo nós, a gente sabe em espírito, quem sabe se não estávamos lá presentes ou co-participando dessa derrocada do Mestre, e que quando a gente buscou as trevas, quando a gente participou desse sacrifício do Mestre, a gente deixou de ter essa luz do mundo. Nós, e a humanidade terrena, a terráquea, ficou desamparada, entre aspas, mas ele afirmou, o Mestre, que nunca nos deixaria ao desamparo. Daqui, um momento só aí. Ô, minha filha, rode esse ventilador para lá um pouco. Vai lá, à esquerda. Obrigado, tá bom. Aí, tá bom. Desculpe, gente, é que o ventilador estava me atrapalhando. Então, a gente pega esse livro, tive que ler desde o início um pouco, até a proposta desta noite, e Amélia Rodrigues, o livro Trigo, né?
Trigo de Deus, eu gosto muito de Amélia Rodrigues. Não sou fã de romance, mas Amélia Rodrigues faz com que a gente faça uma viagem. Além de ser encarnada uma poetisa, uma escritora, uma professora, e acima de tudo santamarense, ela nos deixou, mesmo quando encarnada e depois de desencarnada, ela pérolas para que a gente possa refletir. E ela traz nesse livro, A Luz do Mundo, e ela gosta muito, boa noite disso, ela gosta muito, quem lê o livro de Amélia Rodrigues, como esse e o Trigo de Deus e os demais, a gente faz uma viagem na Judéia, quando ela descreve o panorama bucólico da Judéia e especialmente Efraim, que era um lugarejo. E aí a gente faz uma viagem, se a gente fechar os olhos, a gente mergulha, né? Através do pensamento, que o espírito pode tudo, como meu irmão Alberto estava desdobrado, né? E a gente dizendo, ele está encarnado, mas ele pode estar desdobrado. O Alberto que está aqui, que a gente vê só a caricatura, mas o outro Alberto estava no desdobramento, então ele pode estar, como nós podemos estar, em vários lugares. Então, quando a gente lê Amélia Rodrigues, a gente viaja também, imaginando como é o ambiente que ela descreve, e depois ela vem contando aquela história, né? Porque a narrativa é uma história, que ela pode ser verídica, nesse caso, que ela fala de Jesus, não sei se ela conviveu com Jesus, se ela conheceu Jesus na época, não sei lhe informar a vocês, mas ela faz uma viagem transcendente e que a gente também viaja através do pensamento nessa psicosfera de Amélia Rodrigues. Não sei se você já tiver essa sensação, né? Não sei. Mas a Amélia Rodrigues ela tem essa facilidade de, além de descrever os aspectos pitorescos do ambiente, ela narra com muita propriedade os fatos de Jesus. E hoje ela traz uma lição, no capítulo 5, ensina-nos a orar. Que eu não vou tratar do livro, desse capítulo, 100%, para quem tiver interesse de ler esse livro, A Luz do Mundo, é muito importante que cada um faça a sua reflexão a respeito dele. E quando o irmão traz para as noites de quarta-feira esse livro, é um livro que a gente precisa, né, absorver seu conteúdo muito, muito mesmo, porque Amélia Rodrigues trata do assunto evangélico. E esse é um dos assuntos do evangelho. E aí a gente, entrando na nossa proposta da noite de hoje, a gente não é para se responder nada, gente, por favor, mas apenas para a gente fazer uma reflexão que ensina-nos a orar. E o que significa orar? Aí a gente pergunta, é importante orar? Como orar? Então, dentro dessas reflexões, a gente aí, porque está tudo no Evangelho. E qual é o lugar da oração na vida cristã? Por que Jesus trouxe essa proposta? Porque os judeus, os fariseus, ainda é hábito, ainda é de costume, está perante a multidão, às vezes ajoelhado
e falando em voz alta, para que todos vejam que naquele momento, na concepção, dentro da religião deles, eles estão orando. Aí a gente diz assim, veja, o século I já tinha essa importância de orar. Será que a oração foi inventada? Será que tem algum sentido? Se não tivesse, um dos seus discípulos não pediria a ele que ele ensinasse, né? A gente vai dentro dessa perspectiva de análise. Aí a gente pergunta hoje, na atualidade, preciso orar mesmo com tanta coisa a fazer? Olha quantas reflexões a gente vai, a partir de hoje, buscar informações internas. Aí a gente também pode dizer, será que eu orando ou eu agindo é a mesma coisa? Às vezes uma ação é tão mais importante quanto a oração. Fica aí, que eu não tenho a resposta para vocês. Porque cada um aqui tem a sua maneira de orar. Cada um aqui tem a sua visão sobre o que é oração. Talvez nós ainda espírita pensamos que orar e rezar é a mesma coisa. Será que sim? Será que não? O que é que nós achamos? Agora, uma coisa nós devemos ter certeza. Uma coisa, segundo Amélia Rodrigues, nós temos certeza. Jesus orava. Isso a gente tem absoluta certeza de que Jesus orava. Por que, Agenor, diz isso? Porque quando a gente vai e orava a noite inteira, só sei que nada sei. Muito bem. Então, Jesus orava, essa é a certeza, porque quem atesta são os evangelhos. Ele passava até noites inteiras. A gente faz uma prece lida, a gente faz uma prece, uma oração em 5 minutos, para abrir nosso trabalho, mas Jesus subia aos montes, sempre no alto. Por que no alto? Qual a simbologia, qual o significado? Dá a impressão, ele não precisava daquilo, mas a impressão, tanto que até hoje o alto significa estou mais perto de Deus. Então ele passava a noite inteira em oração. Ele e Deus. Quem nos informa isso? Lucas, no capítulo 6, versículo 12. Então, a partir dessa visão e dessa proposta que o Evangelho traz para nós, a gente vê que os primeiros cristãos também, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, os primeiros cristãos também eram perseverantes na oração. Então, você veja o significado. Hoje, a oração é fantástica. O japonês já fez essa pesquisa, né? E dentro do processo científico, quanto mais nós oramos com fé, com fervor, ele modificou as moléculas da água através da oração. Quando a gente está orando com fervor, a gente, eu tenho certeza absoluta, porque essa experiência eu já fiz. Nós podemos magnetizar a nossa água, independente do centro para os espíritos. Porque a magnetização ela é muito pessoal, é humana e com reforço. Mas se você tiver em casa, tiver necessidade de magnetizar a sua água através da oração, pode ter certeza que você
qualquer um daí presente, qualquer ser humano consegue. Por quê? Porque, inegavelmente, a oração, ela faz parte da vida do cristão. Toda pessoa que tem uma vida cristã tem a certeza absoluta que ele ora. Todo cristão ora. Até José, quando ele disse a Jesus, Senhor, ó Zé, por que isso serviu como oração? Porque houve a sinceridade, houve a sintonia. Que oração é transmissão de pensamentos, onde nós devemos atingir os nossos objetivos. Mas, para isso, precisamos estar dentro de um aspecto, de uma visão da importância de uma vida cristã, para que a maneira, a forma e a eficácia da prece esteja presente essa oração em nossas vidas. A gente lembra, também consultando o livro dos Espíritos, que eu gosto muito de, quando eu converso o assunto, colocar o livro dos Espíritos, porque Allan Kardec, ele se preocupou muito com esse aspecto da prece. E na questão 658, 58, ele pergunta aos espíritos, que está lá no capítulo 2 da Lei de Adoração. Ele pergunta aos espíritos, agrada a Deus a prece? Olha que pergunta fantástica, né? Que o nosso mestre Kardec. Agrada a Deus a prece? E a resposta, a prece é sempre agradável a Deus quando ela é ditada, pelo coração. Então, quando é ditada pelo coração, para ele, Deus, a intenção é tudo. Para ele, Deus, a intenção é tudo. E a gente se lembra de Zé, né? Oi, Zé. Lembrando a Jesus, a Zé, que Zé tinha uma vida reta, mesmo sendo analfabeto, mesmo sem explorar as letras. Porque às vezes a gente pensa que fazer uma prece longa, lida, é eficaz. Pode ser, pode ser, não estou aqui julgando. Mas quem vai julgar essa prece lida, se seja eficaz, se essa maneira de orar está certa ou errada, é Deus. Essa é a intenção para quem está orando, quem vai fazer esse julgamento é Deus. Por quê? Porque ele sabe o que está vindo do coração. Acompanhando ainda a proposta do Livro dos Espíritos, a questão de qual o caráter da próxima pergunta, qual o caráter da prece? Os Espíritos respondem a Kardec, a prece é um ato de adoração. Então, o caráter da prece é adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. Não precisamos pedir nada a Deus, porque Ele sabe que a cada um de acordo com o seu merecimento. Mas se a gente louvar, glorificar, pode até pedir, não estou dizendo que não pode, mas precisamos louvar, agradecer a Deus. Então, como ato de adoração, primeiro é adorar a Deus sobre todas as coisas. É que tem aquela proposta do Evangelho da Lei do Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois ao próximo como a ti mesmo. Então, adorar a Deus
É orar a Deus, é pensar nele. É estar sentado com algo que está nos incomodando. Só o fato da gente pensar em Deus, já estamos orando para Deus. Porque quando nós estamos pensando em Deus, nós estamos nos aproximando de Deus. E os Espíritos, continua Kardec, é pôr-se em comunicação com Deus. Então, essas três coisas podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Ora, meus irmãos, quando nós estamos louvando a Deus, a gente está buscando, eu acredito que significa a gente expressar a gratidão. Quando eu iniciei nossa conversa, quando a gente louva ao irmão Adalberto, eu estou agradecendo, estou sendo grato a Adalberto e a casa que a qual ele preside. Gratidão por ter convidado para uma noite de estudo, com que esse período todo ele me fez estudar esse tema, que possa ser que ele seja compreensivo para uns e não para outros, mas eu me esforcei para que nesta noite estivesse aqui com vocês estudando esse tema que me foi proposto. Então a gente começa louvando, agradecendo, expressando a nossa gratidão ao irmão Adalberto, né, por ele ter nos convidado para essa tarefa. Então, louvar a Deus é expressar essa gratidão a Deus através do amor, do reconhecimento que nós temos a Deus. Mas a gente não pode, a gente sempre é pidão, né? Por isso que os Espíritos disseram a Kardec, pode pedir, mesmo Deus sabendo tudo o que a gente precisa ou não precisa, que a gente pode pedir coisa a ele. Ele disse, não. Aí você vai se perder, meu filho. Pela intuição, eu não vou lhe dar isso não, porque aí vai ser seu caminho de perdição. No Evangelho nos diz que é preciso que entre no mundo físico ser um olho, ser uma mão, para que não seja motivo de perdição, onde nós nos perdemos anteriormente. Então vamos pedir, não custa nada, porque Deus sabe os nossos desejos, Deus sabe que a gente pode solicitar, que a gente pode rogar a Deus. Porque no Evangelho diz que todo aquele que pede, recebe. Então vamos pedir, vamos saber pedir. Pedis e obtereis. Então, a gente vai pedir, recebe de acordo com o merecimento. Essa é a minha opinião. Porque se tudo a gente pedir, Deus dá tudo que a gente quer, mas Ele vai dar aquilo que a gente precisa. Não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E, por fim, o mais importante, acredito que fecha, quando os Espíritos disseram a Kardec, agradecer. A gente, às vezes, esquece de agradecer. Agradecer demonstra a gratidão, demonstra o reconhecimento. Mas, acima de tudo, tem que ser uma atitude de coração. Quando a gente está agradecendo ao outro, a gente tem que estar com o coração em plenitude para que haja essa sintonia de coração a coração. Quando Lucas, no Evangelho, no capítulo 11, 1, ele descreve que quando ele diz assim, quando eu vejo o Cristo orando, que impressionava muito aos seus discípulos. Aí, talvez, entre na questão de Amélia Rodrigues. Os discípulos via Jesus subir ao monte para orar, e tanto que um deles, que Lucas nos descreve, disse assim, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Presta atenção,
nesse versículo, nesse capítulo, versículo 1, como João. Então, o que é que a gente entende quando a gente faz um paralelo com esse texto de Amélia Rodrigues? Eu estou acostumado a estudar sexta-feira Joana e só querendo falar Joana. Aí eu vejo. Tanto a gente analisar o livro de Joana e ler a Bíblia, ler os textos de Lucas, de Mateus, de Marcos e o demais, a gente vê que era costume dos mestres. Todos os mestres, ele tinha que ensinar a oração a seus discípulos. Então, não foi à toa que aquele discípulo pediu a Jesus que ensinasse a orar. Aí a gente vê, e que significado tem tudo isso para a gente? Qual o significado que que Amélia Rodrigues traz para a gente? O que é que a gente pode traduzir de todas as atitudes? Aquilo que se aprendeu sobre Deus. Primeiramente, eu creio que a gente pode intercalar, que a gente pode envolver a fé. Porque a fé é um instrumento que Jesus, em outras passagens, já tinha dito na sua parábola do grão de semente, grão de mostarda, aquela semente pequena, e que ele falou da mostarda em sentido da fé. Uma fé do tamanho do grão de mostarda é você estar relacionado, é você passar a crer, é você não ser, ler como ler uma prece numa visão intelectual, mas é uma prece com fé, buscando um relacionamento com Deus. Então, como é que a gente pode saber, Agenor, quem tem ou quem não tem fé? É uma coisa de fora o íntimo. A fé não é crença, uma religião. A fé é uma razão. Racional, é uma coisa que a gente tem certeza. Então, eu não preciso estar ali ou acolá. Eu preciso ter fé. E que tipo de fé? Como é que eu estou orando? Observe. Então, esse discípulo observou Jesus. Se ora, Jesus ora. E como é que Jesus ora? Por esta razão, ele queria aprender a forma como Jesus orava. E o próprio Jesus já tinha dito que há muitos modos de orar. E também hoje há muitos mestres de oração. Então, são todos igualmente bons? Aí eu não sei responder a vocês. Porque cada um, dentro da sua nomenclatura ou dentro da sua religião, tem um propósito bom. Isso eu creio. Então, quando a gente vai buscar refletir sobre o modo de orar, a gente lembra de Jesus. Ele já desaconselhava a oração dos hipócritas. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos um exemplo em que um batia no peito, se achando todo-poderoso, e o outro nem levantava a cabeça e dizia: Senhor, eu não sou digno de que entrei na minha casa. Mas dizei uma só palavra, né? E o hipócrita não, ele se exalta. Então, é um dos modos de oração que Jesus desaconselhava, essa oração do hipócrita, porque são falsos. Está lá em Mateus 6:5. Por quê? Porque eles oram apenas com os lábios. Então, quem ora com os lábios, ler uma prece com os lábios, mas é o coração. Foi o que os Espíritos disseram na questão 659. Adorar a Deus tem que estar com o coração. E a gente orar com o lábio, como os hipócritas, como eles faziam, que Jesus desaconselhava, era justamente essas pessoas, eles estão longe, o coração está bem distante de Deus. Então, nem aí.
Nem está pensando em Deus. Está fazendo tudo, dizer que estou orando. Mas eu estou pensando, vamos supor que gosta de carnaval, nesse momento fazer uma oração e pensando na avenida, oh meu Deus, eu devia estar lá naquela avenida. Oh, e agora fui escalado para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então está longe. Então Jesus também pede, ao modo que ele também pede que não oremos como os pagãos, que pensam poder convencer Deus com muitas palavras. Então você vê que o hipócrita é falso, os pagãos quer convencer o outro com muitas palavras, às vezes vazias. Em vez disso, Jesus ensina. Aí Jesus vem, conforme Mateus dizer, e Amélia Rodrigues, ela gosta, ela diz que ela, no rodapé, com Lucas 11:24, quando ela diz assim, ensina o Pai Nosso. Aí o cristão deve aprender a orar conforme Jesus, cuja oração é falar com o Pai. E aí, já que você quer aprender a orar, meu filho, vamos lá. Pai Nosso que estás no céu. Olhe bem, Joana, quando começa, o Pai Nosso que estás no céu, ela está dando glorificação daquele que é a vida da vida. E aí diz que o pão dentro dessas orações que a gente vai ver depois, é a base da manutenção do corpo. É o sustento para a matéria e força para o espírito, de modo a prosseguir no roteiro de redenção, no qual exercita as experiências evolutivas. Amélia Rodrigues. E falar com o Pai é entrar a maneira correta, como Jesus diz, ensina a orar, é entrar em seu aposento e fechar a porta. Às vezes a gente pensa que esse aposento é o meu quarto. Será que é? Meu aposento pode ser na minha intimidade. Porque se eu estiver sendo num coletivo, será que ali eu não posso orar? Claro que posso. Todos nós podemos orar, em qualquer local, contanto que a gente entre em nosso aposento. O aposento que ele está se referindo não é um aposento físico, mas um aposento íntimo, no seu coração, na sua intimidade. Em secreto, que em secreto o Pai está vendo. Não precisa balbuciar palavras vazias, mas em secreto. Porque o Pai que vê o que passa em secreto, te dará a paga. E o Espiritismo, o que tem a ver com tudo isso? Ele vai nos fazer compreender que a ação da prece, está lá no capítulo 27, no item 10, ao explicar a forma da transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Então você vê que a importância que o Espiritismo vem nos auxiliar, dizer que o nosso pensamento tem que estar em relação, em sintonia com o ser que nós estamos orando. Se eu quero olhar para o meu anjo guardião, eu tenho que me elevar um pouco para que ele desça um pouco e haja uma comunicação. Se ele é da segunda ordem, nossos anjos guardiães, ele é da segunda ordem, nós somos da terceira. Nós temos que nos esforçar, é subir para que ele desça. O Pai está lá nos céus, como Jesus diz, ele precisa estar na terra para nos entender. Mas como ele tem tantos ministros que possa levar, como o próprio Jesus, leva o nosso pedido. Então, o Espiritismo nos esclarece que através do pensamento, pensar em Deus, está orando com Deus. Aí Pedro pergunta a Jesus, mestre, estou ansioso por saber qual o valor da oração. Está no livro Ave Cristo, que eu pesquisei também, que eu achei bastante interessante. Pedro,
a resposta de Jesus. A oração devia anteceder a todos os encontros dos homens, em qualquer sentido de conversação, pois ela é uma força reguladora das nossas emoções, conforme o livro Ave Cristo. Então, imagine você que a gente, antes de começar o nosso encontro com as pessoas, antes de nós botarmos o pé no chão, para ir para a rua para trabalhar, nós temos que ter um encontro conosco através da oração, conversar com Deus, elevar os nossos pensamentos a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus, para que depois a gente possa centralizar, regular as nossas emoções. Porque quando a gente for para o lado de exterior, do nosso convívio, do nosso trabalho, convivendo com pessoas, como meu irmão Alberto, trabalha com pessoas, atende pessoas, como nós, que temos emoções, às vezes não sublimadas, né? A gente precisa estar com escudo, e o escudo é a oração, que é a força reguladora das emoções. Aí a gente vai se fortalecer, se proteger e vai entender os nossos irmãos que estão em nossa volta, naquele dia, naquele momento. Então, chegando à conclusão, meus queridos, esse texto, eu particularmente acho muito motivador, que me foi oferecido, está sendo oferecido a todos na quarta-feira, desse estudo de hoje, ensina-nos a orar, como eu já disse anteriormente, está no capítulo 5 do livro Luz do Mundo, de autoria de Amélia Rodrigues, e a psicografia de Divaldo Franco. Eu convido a vocês que leiam este livro, que reflitam sobre esse livro. Porque, como disse João, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quem disse isso? Narrado aí Amélia Rodrigues, que é Jesus. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, através da oração que nós vimos aqui, fazer recapitular um pouco, a gente vai entender que através da oração a gente vai trazer o reino de Deus. O reino de Deus está agora, mais próximo. Quando a gente ora, quando a humanidade vier orar, a gente vai trazer o reino de Deus para... E ele está aqui, em nós. Não saiu, não está ali, nem à frente, nem atrás. Ele está no centro, está em nós. Então, essa divisa vai nos limitar, né? É os limites que vai nos vislumbrar as nossas construções. A gente vai construir o reino de Deus na oração e no relacionamento. Olhe bem. Oração e ação, que eu disse lá na frente, lembra? Então, é através da oração e do relacionamento que nós vamos vislumbrar as construções do bem, do belo e desse reino de Deus. Sem esses dois instrumentos, a gente não vai conseguir vislumbrar o reino de Deus. Porque não vai existir nenhum abismo em nossas vidas, nenhum óbice, nada que vai atrapalhar. Nós vamos vencer todas as nossas indecisões, nós vamos construir os nossos caminhos, nós vamos abrir esse caminho, nós vamos, é convidativo, através do oferecimento desse intercâmbio espiritual. Esse intercâmbio espiritual é pensamento a pensamento e chama-se oração. Então, quando a gente diz que através da oração o homem sobe, o nosso anjo do guardião, se lembra? Que é ele é do segundo escalão e a gente é do terceiro. Nós subimos ao Pai. E o Pai desce até o homem na terra. Então, quando a gente faz esse intercâmbio, a gente deixa de fazer esse solilóquio, como diz Amélia Rodrigues no seu livro. Esse solilóquio é um monólogo. A gente sozinho, um discurso em que uma pessoa fala consigo mesma. Isso não é o que Jesus quer. Jesus quer que chegue-se a um diálogo. E é do diálogo
que o espírito sai refeito. Você já imaginou aqui um monólogo? Nós temos que ter esse diálogo. Aí nós vamos sair refeito, nós vamos sair naquele grande silêncio da paz, da vitalidade, exaltando o amor de Deus na potencialidade inexcedível da oração. Então, a nossa proposta de hoje ensina-nos a orar. E aí Jesus diz para aquele que o pediu, falando que poeticamente Amélia Rodrigues, nessas estrofes, que ela faz esse Pai Nosso como um poema. Leiam que vocês vão ver que coisa fantástica, coisa magnífica. Ensinar a orar a esse discípulo e a cada um de nós aqui presente é dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a prece que Jesus ensinou ao discípulo que queria saber orar. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Muito obrigado. Paz sempre em nossos corações. E assim, obrigado mais uma vez a todos vocês que estão aqui presentes nesse estudo desta noite e ao meu querido irmão Adalberto. Muita paz. Nós que agradecemos também a todos. E a cada dia a gente vai ampliando o nosso conhecimento e observando o quanto é importante a prece. Que a prece nos fortalece, nos encoraja, nos dá essa força para prosseguir a caminhada, porque tem momentos que estamos alegres, existem momentos que entristecemos. É uma caminhada do Espírito, como no Evangelho coloca sobre a melancolia, o motivo que a gente tem essa melancolia, qual é o motivo? Exatamente no momento que o Espírito se esforça para deixar aquele corpo, e aí ele não consegue, porque é preciso ele passar essa temporada naquele corpo físico para o aprendizado. E aí, como não consegue, cai naquele desalento, naquela agonia, toma certos pensamentos desagradáveis, e com isso é preciso que ele se fortifique. Então a prece toma ele para o bom caminho e segue adiante até completar a sua caminhada no plano físico. Então, muito obrigado. Deus proteja, abençoe a todos. Mas acredito que tem muitas pessoas também querendo fazer seus comentários, as suas experiências. Esteja à vontade. Agenor, parabéns mais uma vez pela palestra. Gratidão. Eu penso que o silêncio também é uma oração, né? Quando a gente se conecta com Deus no nosso íntimo, às vezes só o silêncio ele já entende a nossa prece, né? Esse silêncio é uma prece. Mas eu achei interessante quando a Amélia Rodrigues disse que quando a gente fica nesse silêncio, ela coloca o nome solilóquio. Esse monólogo que a gente está conosco, né? Porque ela quer que tenhamos um diálogo. Pensamento é o silêncio, mas esse diálogo com o Pai,
no seu interior, é buscando através dessa leitura, que meu ponto de observação, cada um tem o seu ponto de vista, e que eu vim prestar atenção que nesse silêncio interior eu tenho que dialogar. Eu tenho que dialogar comigo e com o Pai. Eu tenho que entender, através desse diálogo, o porquê e para quê eu necessito passar por determinadas situações. Então, se eu ou nós não buscarmos esse diálogo consigo mesmo, falar conosco na frente até do espelho. Eu me lembro de falar com outro, foi no centro espírita, me veio aquela intuição de um rapaz que estava com problema depressivo. Eu disse a ele, rapaz, já que você mora na roça, abrace uma árvore daquela e converse com ela. Agora olhe para um lado, olhe para o outro, para ninguém pensar que você é maluco, que está falando sozinho. Você acabou de dar risada. Eu fiquei contente com aquilo, porque ele despertou. Isso foi uma intuição que eu estava fazendo um trabalho no centro, e recebi como se estivesse dentro de minha cabeça. E eu ficava preocupado, e por incrível que pareça, o nome dele era José. O nome dele é José. E aí eu, brincando com José, fiz uma... Depois é que eu vim prestar atenção. E quem me certificou isso? Uma garotinha de 6 anos. Que a mãe dela, vai lá dar um beijo em ti, ou não. Junto dele está um homem com aquele negócio, mãe, que bota no coração da gente, ele bota no ouvido. Aí era o quê? Deve ser um médico, né? Então, eu recebi essa orientação através da prece, da oração, desse diálogo ali dentro da casa espírita. E José estava parecendo um robô, começou a dar uma risada, e meu colega, meu irmão de trabalho, pedindo a ele para fazer silêncio. Aí eu disse, meu fulano, o cidadão está travado há mais de 2 meses. Abre um sorriso desse, você vai mandar o cara fazer silêncio aqui no centro? Ele ria à vontade, bem alto. Ô, José, ria. Eu tive que contrariar a ideia do meu irmão, com todo respeito. Mas eu não poderia deixar que José se travasse de novo. Então, é a força da fé, né? Então, a gente tem que ter esse silêncio, minha irmã, concordo também. Mas um silêncio que a gente precisa ter uma certeza que esse silêncio não fique nesse monólogo só, que a gente dialogue com o Pai e conosco, mas que a gente sinta que há uma relação, uma simbiose com outro espírito, ou amigo nosso, ou mentor nosso, para que ele direcione. Porque tem gente que não concorda comigo, eu respeito, mas eu digo o seguinte, quando eu orar para alguém, isso eu já fiz essa prova com minha irmã, fazendo esses ensaios, né? E quando ela não está na sintonia da minha oração, alguém me disse assim, fez, olha, não perca tempo, você está orando, mas continue orando. Mas ela está com guarda-chuva. É como se fosse uma chuva que ela está se protegendo, e essa oração agora não vai chegar para ela. Mas não perca a fé, ore sempre. Então, você vê que é uma forma de nos chamar a atenção, sem ser dentro da visão transcendental, mas dizer que um guarda-chuva está protegendo aquela pessoa que não quer receber a oração. Isso não era da minha cabeça. Eu digo, que coisa fácil. Então, quando a gente está de mente a mente, a gente recebe as orientações, porque a gente recebe através da intuição, né? Quando nós estamos abertos no canal intuitivo, a gente recebe os recados do plano espiritual até aqui físico. Mas é isso mesmo, uma prece, o silêncio é uma prece, é aquilo que eu também não gosto nas casas espíritas. Quando diz, o silêncio é uma prece, eu não sei se ali está fazendo silêncio ou está fazendo uma balbúrdia. Porque aquele silêncio pode estar pensando em outras coisas. Eu posso estar na casa espírita pensando, né?
se eu gosto de... O que é que eu mais gosto? Poxa, quer ver um exemplo? Eu estou trazendo o meu porque foi vivido por mim. Eu fui convidado para o Centro Espírita. Eu era rapazinho, seus 20 e poucos anos, e foi meu tio, morava na casa dele, me convidou para o Centro Espírita. E nós, como jovem, eu gostava de frequentar ali o Iguatemi, tinha um terraço, tinha uma pizzaria ali. E eu gostava de sexta-feira, trabalhava no banco, toda sexta-feira eu queria estar ali, tomando uma cervejinha, batendo papo. E é sexta-feira no centro, menina, não imagino que eu estava no centro, os espíritos, bota esse cara para fora logo. Porque eu estava lá pensando nos meus colegas, eu estava lá se divertindo e eu aqui ouvindo aquela chatice. Foi assim que eu pensava. Que negócio chato, meu Deus, mas eu tinha que fazer esse agradecimento, que eu morava na casa dele, eu tinha que ir. Mas foi graças a Deus eu ouvi aquela chatice, que hoje, depois de que eu sofri um acidente terrível, eu tive que me conformar e aprender essa doutrina esclarecedora. Pois não, Sibeli? Pode falar, Fidel. Levantou a mão. Ok, ok. Agenor, sua reflexão foi muito boa sobre as orações. Parabéns. O que eu quero perguntar a você é o seguinte. A gente quer fazer uma oração, mas a gente não encontra as palavras certas naquela hora. Como devemos orar para que essa oração seja agrado de Deus? Ô Fidelis, essa construção da oração, desse limite, para entrar em contato com Deus e os Espíritos, com o próprio Jesus, a gente não precisa intelectualizar, a gente precisa sentir. O exemplo de José, acho que todos sabem. Jesus, ó Zé. Os Espíritos nos informaram, na questão do capítulo de adoração, que o mais importa, né? O que mais importa na prece é pôr em contato, é pensar em Deus. Como minha irmã disse aí, foi Lenita, parece, não foi? Como ela falou, na oração, no silêncio, se nós estamos em contato com Deus, pensando em Deus, nós estamos orando. Jesus disse que a prece ela não pode ser como o hipócrita e como o pagão. O hipócrita é com falsidade, o pagão usar de muitas palavras. Você tem que usar, ou nós devemos usar, a prece a partir do momento que a gente saiba que estamos agradando a Deus, porque ela está sendo ditada do coração. Você acha que eu pegando uma prece, eu lendo ela, uma prece bonita? A prece de Cálico é linda. Mas se eu não tiver sintonia com aquele texto, eu só estou lendo. Eu não estou sentindo aquela prece. Eu não estou me aproximando de Deus. Eu não estou ditando pelo coração. Então, os Espíritos disseram a Kardec que a intenção é tudo. Então, não precisa usar. Eu não sei orar, mas eu penso em Deus com sinceridade. Eu acho que estamos agradando a Ele, segundo os Espíritos, disseram no livro dos Espíritos. Não sei se eu lhe ajudei, meu irmão. Não, correto, é isso mesmo. Acho que eu também sou nessa opinião. Eu acho que qualquer oração é você pensar no bem, pedir a Deus e agradecer também, que não é só pedir, né? E também acredito na oração do silêncio, na oração do seu pensamento, né? Que ali você não está ditando pelos lábios, mas está ditando pelo cérebro e que o coração ouça, né? E que seja de coração também. Eu acho que interessante que quando a gente pede, pedir faz parte da oração. Mas a gente tem que solicitar, às vezes, o nosso desejo, e nem sempre o nosso desejo é o que nós necessitamos. Porque Deus vai nos dar o que nós necessitamos. Ele não vai nos dar aquilo que a gente não precisa para evoluir, para crescer. Então, tudo que a gente solicita dele, pede,
recebe. Nada de futilidade, mas aquilo que vai nos auxiliar. Ele vai nos dar uma chave que nós vamos abrir a porta da nossa evolução, do nosso progresso. É isso que eu creio. Então, esse reconhecimento, depois, a gente vai agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que eu passei, por tudo que eu estou passando. Tudo está me ajudando a crescer, se a gente olhar dessa forma. Disse É isso mesmo. Eu também acredito, Geno, que se você pedir, você também não fazer com aquilo se concretize, eu acho que você não alcança, né? É tudo que você pede que você faz esforço também para aquilo ser realizado. Se você só dizer, não, eu vou fazer uma oração para Deus me dar um emprego, mas você não se esforça para aquilo acontecer também, você não tem uma profissão, você não tem estudado, entendeu? E você se esforçou de um lado, né? Sim. E também, porque o Deus fala também, né? Faça por ti que eu te ajudarei. Se você só esperar por ele, vai ser difícil. Você tem que fazer sua parte também. É o que eu acredito também nisso aí. Nós temos um exemplo muito grande de Divaldo, né? Quando ele foi fazer a sua primeira palestra, não foi nem diretamente a Deus, já foi diretamente a Joana. A Joana disse o seguinte, olha, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, a gente não pode ficar querendo pedir a Deus aquilo que vai impactar o nosso crescimento. Ele não vai dar. Ele só vai dar aquilo e nós só vamos receber aquilo de acordo com o merecimento, com esforço, lógico. Nada vai sair do céu, porque Deus seria injusto. Porque se Deus me atende nas minhas solicitações, ele vai ser injusto. Então, como atende ele não a gosta mim, mas não atende o outro, né? Mas ele não gosta de injustiça, ele é justo. Então, as oportunidades foi criado simples e ignorante por isso. Agora, aonde nós estamos chegando vai depender do nosso esforço, da nossa modificação, da nossa estrutura motivacional, porque juntos estudando, né, na doutrina espírita, um está auxiliando o outro se esforça e vai embora. Mas não é que vai embora e fica isolado. Nós vamos voltar para recolher aquele nosso irmão retardatário que faz parte desse processo. Não adianta eu seguir meu caminho e deixar meu irmão Alberto no meio de caminho. Eu tenho que voltar, ele vai ver, eu vou mostrar, aquela fábula do peixinho dourado, né? Então, ele viu o marzão, mas os outros estão acostumados com o tanque que estava ali, restrito só aquele. É a mesma coisa. Então, a gente precisa, ter horizonte maior, o caminho é Jesus. Mas vamos deixar a minha irmã disse que ela levantou a mão, participar também. Não, eu só queria falar, Genô, que você explicou muito bem para a Fidelis, né? Que não precisa aquelas frases bonitas, aquelas frases ensaiadas, porque o importante para Deus, gente, é ele ver o que nós estamos sentindo no nosso coração, porque existe a prece em pensamento e existe a conversa com Deus com lábios. Muitas vezes, né, a gente começa com um pensamento, não só pedindo, mas agradecendo, porque eu acredito que a gente tem que agradecer mais, né? Eu, pelo menos hoje, eu penso assim, eu tenho muito mais a agradecer do que ficar pedindo, porque o que eu pedi, eu tenho, né? Então, hoje só gratidão, gratidão, gratidão. E tem aquela prece, né, que a gente vai com o pensamento, né? A gente está num lugar público, então a gente não vai ficar igual doido lá, né? Pá, pá, pá. E tem aquela prece que a gente faz em pensamento, mesmo em lugares públicos, né? Como shopping, às vezes algum evento, né? E tem aquela conversa com Deus, né? Aquela conversa que a gente vai diretamente para Deus, que a gente fala, Senhor, assim, me ajude a passar por momentos, né? Porque a gente tem momentos que muitas vezes é difícil. Pelo menos assim, eu estou aprendendo assim, sabe? Eu acho que é por aí. Pedir a Deus que não tire o obstáculo da vida da gente. Porque a gente tem que aquilo lá, a gente tem que aprender, mas a gente tem que aprender a passar também. E passar, não digo bem, né? Que a gente fica mal, a gente fica triste,
Mas a gente tem que pensar sempre, gente, na prece, como uma conversa com Deus, porque quando a gente pensa, assim, gente, é difícil, eu vou falar. A gente conversar com Deus é difícil, porque que nem a Fidelis falou. Cadê as palavras? Muitas vezes não vem. Às vezes vem aquela, Deus, obrigado, tarantantã, né? Obrigado por pessoa. Eu sou a favor da prece, sim, a Genor, aquela prece, mesmo que a pessoa esteja com guarda-chuva, a gente faz, porque ela não fica perdida. E eu sei que você concorda comigo, né? Mas eu sou a favor. Muitas pessoas falam, se me ajuda a orar, eu ajudo, sim. E não sei se ela está com guarda-chuva ou não, mas eu vou fazer a minha parte. A minha parte que eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo como um ser humano, sabe? Muitas vezes pedir arrego, pedir ajuda, falar, me ajuda aqui, gente, me dá a mão. E eu acredito que as pessoas são assim, e eu acho que isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós, gente, sinceridade. Mas não sinceridade nas palavras, sabe? Falar, chegar aqui, pá, aquelas palavras. Ele quer a sinceridade do nosso coração. Quando nós nos entregarmos para ele, não precisa ser o dia inteiro, gente. Porque a gente tem 24 horas, né, para a gente fazer as coisas. Deveria ser mais para Deus, sim. Mas a gente, na imperfeição, e na imperfeição que nós somos, muitas vezes nós perdemos tempos, né, vendo. Não vou nem falar que é carnaval, viu, gente? Não vou nem falar. A gente fica, assim, outras coisas que não tem nada a ver. Mas a gente vai aprendendo, são fora do ser humano, um dia a gente chega lá. Talvez não nessa reencarnação, em outros, como estamos aprendendo, né? Que nem a Adalberto fala, que hoje nós somos melhores do que a outra. Às vezes eu duvido um pouco também dessa conversa, que hoje somos melhores, que eu vejo tanta barbaridade que eu não imagino uma pessoa ser melhor, pior do que aquilo que ele é. Mas estamos aqui no caminho, né? A gente sabe que um dia a gente vai saber a verdade, né, do que a gente pensou, do que a gente fez, do que a gente deveria ser e não foi. E é isso, gente. Interessante disso. Muito obrigado pela sua participação também, foi muito boa, elucidativa. Agora você se preocupe mais, assim, que a gente está vendo no mundo, e Jesus disse que havia rumores de guerra, muita confusão ainda. Nós estamos em transição. O importante é você olhar para você e dizer assim, poxa, eu estou nessa encarnação. Se eu olhar o ontem e o hoje, dizer assim, eu melhorei um bocado. Isso que é importante. Porque se você, eu quando entrei na doutrina espírita, queria que toda a minha família fosse espírita. Veja que doidice, viu? Mas não é por aí. Então é o seguinte, você está se esforçando, né, com essa força que é o espírito, e despertou. Então, você pode dizer assim, olha, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou até amanhã, fisicamente eu sou diferente. Eu estou diferente. Mas eu não posso, eu estar diferente, eu tenho que me comportar como estou diferente. Por isso, qualquer religião que modifique a pessoa para melhor, ela é notada. Ela vai ser o diferencial. Então, isso que importa. Você está dentro da doutrina ou qualquer religião e melhorou, prossiga seu roteiro. Não se preocupe com... Se você pode ajudar, que estiver lá atrás, ajude. Se você pode aconselhar, aconselhe. Mas essa pessoa, é que nem a fábula de doutora Ana Beatriz. Aquela pessoa é escorpião. Só sabe fazer aquilo, ferrar o outro. Então, nós não vamos poder mudar o outro. Nós temos que mudar a nós. Então, prossiga no seu caminho. Diga aí, Alberto. Boa noite, pessoal. Agenor, grato pelas suas reflexões, meu amigo. Eu que agradeço a você. você. A conversa estava tão boa que quando eu olhei o relógio aqui, já tinha terminado. Eu quero fazer 2 perguntas em uma para você, Agenor. Tomara que eu saiba responder, viu? Vai responder, com certeza. Olha, mas surgiu uma outra questão interessante aí, que é, em vez de a gente ficar esperando as coisas por Deus, né, ele fica esperando também que a gente desperte os nossos desejos, que a gente faça as nossas escolhas, né? Como é que a gente pode também ficar em silêncio, né? Eu digo assim, em outra etapa da vida da gente, porque a gente tem que tomar atitude. Deus fica esperando também as nossas iniciativas, porque é a partir das nossas escolhas que ele vai agir.
para nos nortear, né, também naqueles aspectos dentro das suas leis. Eu pensava muito que eu aprendi que Deus era todo-poderoso. Claro que ele tem o poder, mas ele não exerce esse poder como nós imaginamos sobre nós. Ele age no sentido contrário. A força dele sobre nós é o amor, que a gente não entende. A gente aprendeu que é o poder e a força. Então, psicologicamente, nós acreditamos, se Deus tem poder, então ele pode tudo na minha vida. Então, ele pode resolver questões. Então, a gente fica psicologicamente preso ainda a essa questão. Então, eu mudei esse pensamento. Deus tem um amor sobre mim. Ele não tem o poder, né? Porque geralmente o poder, gente, imagine, o poder excessivo que um pai exerce sobre o seu filho. Ele vai castrar a liberdade do filho, né? Depender do filho, se ele exercer com muita mão de ferro. Assim é Deus conosco. Então, Deus não é assim conosco. Desculpe, eu falei errado. Deus não exerce o poder, ele exerce o amor, que é diferente, né? Só para poder trocar essa ideia com vocês, porque eu também posso estar errado, é um ponto de vista, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para você, Ageno, é o seguinte. Essa mensagem que Jesus nos trouxe sobre o Evangelho, ou sobre a prece, ele traz 7 frases interessantes, importantíssimas, né? Tocando naqueles aspectos mais importantes de ligação do ser humano com a vida e com Deus, né? E uma delas é sobre o reino, quando Jesus fala assim, que o teu reino venha a nós, né? Então Jesus fala assim, que o teu reino venha, né, para nós. Mas a pergunta é a seguinte, nós temos que ir em busca desse reino ou precisamos que ele venha até nós, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, tem uma palavra que tem uma fala de Jesus, que ele fala assim para os discípulos, vai e anuncie que o reino de Deus está próximo. Aí, esse reino próximo, é em relação ao tempo que virá ou em relação ao estado que está pertinho e a gente não enxerga, que está junto da gente, que está próximo, né? São 2 perguntas relacionadas ao mesmo assunto. Você quer acabar com o velhinho mesmo. Mas eu sei que você é capaz, porque a gente estuda junto. Eu E o sei. estudo da gente é sempre assim, né? Nesse Eu diálogo. sei, estou bullying com você. Cai Bachuta, sobre as parábolas do Cristo, as parábolas do ensino de Jesus, quando ele trata do reino, o reino de Deus é um reino de amor. O reino de Deus não é um reino dentro daquela concepção, porque a época quem reinava era o império, né? Tinha o império, tinha os imperadores. Então eles eram os dominadores. Então esse reino de Deus é justamente aquilo que você acabou de dizer, amor. O reino de Deus, vem a nós o teu reino, vem a nós o teu amor. Não é um reino como o de César, um exemplo na época. Vem o reino o teu amor. Então, o teu amor está próximo. Basta aquilo que ele disse, santificar o nome de Deus, para que Deus esteja conosco e nós estejamos com ele. Mas quem é que vai fazer essa ponte? Quem é o caminho? Quem é a verdade? Jesus. Para que esse reino de Deus esteja entre nós, o reino de Deus é o nosso coração. Tá? A semente tem que ser plantada no coração. O despertar do amor que é inato de cada um de nós. A partir do momento que a gente não sabe ainda desenvolver as nossas emoções, esse reino fica parecendo que está ali, acolá, está vindo um rei, e Jesus era um rei para diferenciar todo aquele sistema. E Jesus não veio para isso. Meu reino é diferente, é o reino de amor. Então, esse reino, qual foi a outra pergunta que você falou do? Se ele está próximo, né?
assim, porque está chegando à humanidade ou porque está próximo, porque está bem pertinho e a gente não enxerga, está bem juntinho. Segundo Caibá, e analisando dentro dos estudos, essa proximidade do reino é essa transição. Quem vai ficar aqui no planeta Terra já vai ter uma compreensão desse reino de amor. Nós vamos nos irmanar, nós vamos ser mais fraternos. Aqueles que estiverem na mesma nau, a Terra sendo regenerativa, ela vai ter uma melhora, porque o reino virá. O reino já está próximo. Só basta despertar as consciências. O que está faltando é isso, é despertar da consciência. Então, a tua vontade na terra e no céu. Então, quem tem que estar no centro é Deus, entre a terra e o céu, para que a gente possa entrar em comunhão. Agora, quando você diz assim, Deus não tem poder sobre nós, eu não sei se eu entendi bem, mas eu vejo o seguinte, Deus, a gente é acostumado nas religiões que a gente saiu, é de misericórdia. Tudo Deus vai resolver, graças a Deus, conforme Deus. Mas Deus, além de ser amor e misericórdia, é justiça. Então, o que fala mais em Deus, que eu entendo mais em Deus, é a justiça. Porque se não fosse justiça, nós não teríamos a reencarnação. Nós não teríamos esse reajuste conosco mesmo. Então, esse é o poder de Deus sobre nós, deixando o nosso livre-arbítrio dentro de uma limitação. Nós não somos livres de tudo. Então, se não somos livres de tudo, tem alguém, algo que nos poda avançar mais naquilo, como se diz, o mundo hoje está conturbado. Você imagine. Então, esse poder de Deus faz presente nas nossas vidas, porque ele limita através da justiça. Então, essa é a justiça divina. Apesar de que ele seja misericórdia e amor. Acho que a Eliana suspendeu a mão, se não me falha a memória. Eu não sei se lhe ajudei, viu, meu irmão? Porque são estruturas que a gente tira de nós, daquilo que estudou. Eu também não estou aqui para convencer a vocês de jeito nenhum, mas foi bem explicado. Das minhas prerrogativas do que eu estou falando. Obrigado, Eliana parece... Nada, meu irmão. Eu que agradeço a vocês. Eliana parece que perdeu a mão, não foi? Ou eu ouvi errado? Eu ouvi errado, Eliana. Está aguardando. Boa noite a todos. Boa noite, Eliana. Seu Agenor, parabéns pela tua explanação. Obrigado, Eliana. A minha pergunta é o seguinte. O que o senhor acha sobre os rosários, né, as orações, as rezas com rosário e japamala, ho'oponopono? Seria tipos de orações ou não? Minha irmã, Sim? se eu falar para a senhora sobre tudo isso que você me informou, eu serei leviano. Porque eu não conheço a forma. Como o próprio Jesus diz, a forma nada importa. A maneira de orar, o caráter de orar, eu repito e vou falar com a palavra dos Espíritos, do livro dos Espíritos, é adoração. Se está adorando a Deus no rosário, está rezando a Deus, está orando, adorando a Ele, está pensando nele, está se aproximando dele, ok. O Espiritismo não limita a ninguém, a nada, respeita todas as crenças. Então, a forma como uma pessoa se sente bem, isso que é importante. Então, essa prece só é agradável a Deus, segundo os Espíritos, é a partir do momento que é ditada pelo coração. Quando se reúne duas ou mais pessoas de coração orando a Deus, tem uma força extraordinária. Porque uma pessoa é limitada, duas também, mas 100 pessoas orando, agradando a Deus, ditada pelo
coração, com a intenção a Deus e resolver aquele problema, esse caráter da prece é extraordinário. Então, se todas essas que a senhora me colocou aí, é pensar nele, agir como ele manda, fantástico, fantástico. Mesmo que eu não conheça todas essas referências que você me colocou, mas é fantástico. Então, a resposta que pode estar lhe dando aos espíritos. Adorou Deus de forma coerente, consciente, está se aproximando dele, está pensando nele, isso que é importante. Porque Deus julga é a intenção, não é a forma, nem como está sendo feita a prece. O caráter da prece, a maneira da prece, pouco tem sentido. Como Jesus desaconselhou, se está na hipocrisia, para querer se aparecer, é falso. Se está fazendo como gentil, muitas palavras, né, para querer ser diferenciado dos outros, não tem sentido nenhum para Deus, porque não está partindo do coração. Então, eu espero que todos esses irmãos que estão orando, fazendo e façam agradar a Deus, adorar a Deus. Está sendo proveitosa essa reunião de oração, de prece, de reza, seja lá o que for. Só Deus é que vai poder julgar pela intenção. Espero que tenha lhe ajudado, minha querida irmã. Ajudou e muito. Gratidão. Obrigado. Acredito que não tem mais perguntas. Todas foram respondidas, entendidas. E prossigamos buscando mais esclarecimento através das mensagens. Então, agradeço a todos, Deus abençoe. E peço a Genô para fazer a prece final da doutrina da noite. Muita paz a todos. Muita paz. Gente, vamos agradecer, né? Por essa noite, onde nós aprendemos um pouquinho mais. Agradeço a todos vocês, em nome de Deus Todo-Poderoso, pela paciência de estar escutando esse irmão que tem vontade cada vez mais de aprender, de agir no aprendizado. E nesse momento que fui escalado para ser o expositor, só tenho que agradecer ao Pai, ao meu anjo guardião e a todos vocês por mais uma noite de estudo. Agradecer essa casa que me acolheu, mesmo virtualmente. Agradecer a oportunidade de estudar detalhadamente Amélia Rodrigues e convido a vocês a ler o livro de Amélia Rodrigues, fantástico. E vamos encerrar nesta noite de hoje a oração que Jesus ensinou ao discípulo, aquele que pediu, ensina-nos a orar. Ele disse, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, essa foi a prece que Jesus ensinou. Essa é a prece que nós encerramos o nosso trabalho. Quando nós fazemos a prece do Pai Nosso com o coração, nós estamos na sintonia. Nós estamos conversando com Deus. Nós estamos buscando o nosso pão de cada dia, fortalecendo o nosso físico, que precisa do alimento, mas também estamos
estamos dando força ao nosso espírito da transcendência que ora vivenciamos. O momento físico e depois do sono, o momento espiritual, o desdobramento do espírito. E assim, vamos refletir ao Mestre Jesus, agradecer a Amélia Rodrigues por essa lição fabulosa, que a gente possa amadurecer a nossa consciência para que sejamos amanhã melhor do que nós fomos hoje. Muita paz e muito obrigado.